Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Continuando os estudos na Divina Vontade, né? Misticidade de Deus, estudo 56. Então nós estávamos meditando sobre essa ressignificação que Jesus fez em tudo, né? Que essa ressignificação não é tirar o valor daquilo que é, aquilo que é o que é, né? Então, mas como ele vendo também o ser humano assim, muito desconectado do sagrado, do sobrenatural, do espiritual, é muito dependente daquilo que é palpável, né? Como o homem sempre precisou ter, porque o que Deus queria é como sempre tivesse cravados no coração dele as leis, né? Que não fosse uma coisa que precisasse estar em algo material. Mas Deus vendo a pouca fé dos homens, né? E a pequenez do homem, que para ele sentir que realmente algo que está fazendo é considerado, né, sagrado, que está recebendo mesmo, né, a bênção de Deus, precisa de ter esse selo, né, como eles faziam o selo na carne, né, na circuncisão e tudo. Tudo precisava, assim, ter um selo, né, ter um sinal, né, se valer de sinais para acreditar. Então Jesus, ele ressignificou as coisas, materializando elas, né, para que pudesse se aproximar do homem, o homem pudesse se aproximar dele e ver o sobrenatural através dessas coisas, né? É por isso que a pessoa sente assim que ela precisa estar
com o rosário nas mãos para estar realmente rezando, né? Precisa ter o texto na mão, precisa ter a medalha, né? Uma medalha milagrosa, precisa ter o escapulário, precisa se valer disso, né? E aí tem os sacramentos, né? Que tem a água do batismo, que tem o sinal da cruz. A palavra já é tudo, porque Deus fez tudo com a palavra, entendeu? O perfeito que Deus criou, tudo que Deus criou foi pela palavra. Então não é o texto que a pessoa está na mão, não é a água que está sendo aspergida nela, é a palavra, é aquela palavra, é o que foi colocado naquela palavra, entendeu? É o poder que tem aquela palavra, porque não é palavra humana, é divina, é instituído por Deus. A palavra de Deus fez tudo. E a pome ser só palavra também, assim, né? Viver assim também, do sobrenatural da palavra. Não se precisar se prender a coisas externas para se sentir conectado com Deus. Não precisar, assim, se prender a estar com a medalha para sentir que está protegido, estar com a blusa com a estampa de Jesus para sentir que é dele, né? Se revestir de muitas coisas para sentir que realmente está protegido. Mas Deus vendo como o ser humano é cabeçudo, né? Para as coisas espiritual. E como ele estava totalmente desconectado dessa vida infusa, porque não tinha essa vida infusa, porque ele estava sem o dom da divina vontade. Então ele usou, né, desses meios para se aproximar de nós. Mas esses meios que Jesus ressignificou, ou seja, usando esses meios materiais, não anulou o propósito, que é sempre o mesmo. A pessoa usa aquilo, mas não é o que ela está usando, né? É o que ela está acreditando, né? É aquilo que ela assumiu na alma dela, né? Se ela acredita realmente naquela bênção, se ela acredita realmente no batismo. Então é fé, é sempre espiritual. Só que como o ser humano, se não vê a água sendo jogada na criança, não acredita, e fica com dúvida, será que foi abençoado mesmo? Será que não foi? Então, assim, aí então se usa disso, né? Dessas coisas. Isso me faz pensar uma coisa que uma vez aconteceu. E depois eu estava refletindo sobre isso. Porque eu estava ficando. Meu esposo estava tocando a missa e eu ficava junto com os músicos, né? Ficava junto com meu esposo lá. Não sentava junto com as pessoas, ela ficava junto com os músicos. E o lugar que a gente fica é um lugar alto, assim, né? E assim, quando o padre aspergia água, ele não ia até lá levar água. Eu ficava bravo, falava assim, tá errado, Jesus, o padre tinha que vir aqui também. E Jesus não falava nada, né? E eu ficava com aquilo assim, né? No meu coração, até que teve um tempo depois que eu pensei assim, meu Deus, mas é a água? É o padre jogar água que vale? Olha as palavras que o padre está dizendo, né, de bênção. Eu desejo abençoar essa comunidade. Eu vou aspergir vocês agora nessa missa. É a água que faz tudo? Não é? Então, por que que eu fiquei assim, né? Fui parar para pensar, falei assim, nossa, como a gente tem que desapegar. Como a gente, não, imagina. Se a pessoa não acreditar nisso, se a pessoa ficar presa no material, ela pode duvidar do poder de Deus. Ela pode duvidar do que Deus está fazendo na vida dela facilmente, por qualquer coisa. Ah, eu fui confessar, mas a palavra do padre não valeu nada. Eu te absolvo porque o padre parecia que estava apressado, estava olhando para o lado, estava bravo. Mas não é fé, entendeu? Então, assim, às vezes a gente quer ver para crer primeiro. E Deus não quer isso. Deus não quer falsidade. Deus quer verdade. Sabe? Ele quer que a gente seja simples. Que a gente acredite na palavra, né? Naquilo que ele instituiu, né? No sagrado. E que o material é só um véu. É um meio que ele utiliza, mas não é o propósito. Não é ali que está, né? A fonte do poder. Não é no material. Então, assim, mas Deus vendo, né, como o ser humano precisa de tudo isso, assim, de tocar, ele então trouxe meios, né, para ressignificar o que ele quer falar. Então trouxe a água para simbolizar o que é o batismo, né, trouxe a cruz para selar na pessoa, para simbolizar, né, a marca dele, né. Então, assim, meios para que o homem possa se aproximar dele, né? Mas é para o homem passar desse material e ir para o espiritual. A gente começa igual um bebezinho, por isso que a vida da santidade humana é ser um bebezinho, porque você se vale muito do material, você se vale muito do que reza, se vale muito do sagrado mesmo em você.
Mas depois você precisa deixar isso também e depois que você faz esse caminho de fé, precisa acreditar nessa vida infusa. Deus falando com você, no seu coração, nos seus pensamentos, sem precisar, né, de se valer de coisas que provem isso, entendeu? Aí você pode pensar assim, mas a gente também não usa de coisas materiais, a gente tem o livro do céu, é um livro, tem a Bíblia, né, que é o meio que é a palavra de Deus, que chegou até nós, né, de uma forma assim material, chegou nas nossas mãos, tem a internet, né, tem as coisas que nós usamos, mas aí é que tá, elas não podem produzir nada se não tiver realmente a experiência verdadeira com esses escritos, entende? Você pode ter o livro do céu em mãos e não viver uma vida espiritual de verdade. Não é só pegar e ler sem reflexão, sem realmente se concentrar no que está lendo, sem uma espiritualidade, sem uma meditação, sem uma conversa com Jesus, entende? Se isso for lido só por ler, só para constar, só para falar que leu, isso já é entender tudo de jeito humano. Ah, eu posso, porque a pessoa quer ler para falar que leu, porque para ela fazer parte de algo ou contabilizar. Ah, mas um livro espiritual que eu li, ela quer fazer uma anotação, é uma meta de vida. Quantos livros eu li? Não é isso que vai mudar. Então, essas coisas que ele utiliza são para nos levar a fazer uma experiência mais profunda, não para a gente ficar nelas. O próprio livro do céu não é para a gente ver como ficar preso ao livro, ou em si, o material, nem a palavra. Precisa que essa palavra penetre dentro de nós, ela tem que se internalizar dentro de nós, porque as palavras de Jesus são sementes colocadas em nós, são sementes poderosas sendo lançadas. Mas para elas produzirem os frutos, a terra precisa colher. E a terra que acolhe a palavra é aquela que quer obedecer ela. É aquela que está ouvindo o que Jesus está falando e vai obedecer. E vai fazer o que ele quer. E vai seguir aquela palavra à risca, né? Vai seguir o que está ali, né? Que vai viver aquilo. Então, se não for visto para colocar em prática, se a pessoa passar a vida dela toda, ela pode passar a vida dela toda lendo muita coisa, né? Pode ser um sacerdote no seminário, né? Passando uns 8, 10 anos, 15 anos, estudando, lendo, rezando, fazendo obras e obras e obras, fazendo muitas coisas exteriores, tendo em si os sinais, né? A roupa, a veste, em si, né? Em si. Mas isso não quer dizer nada se ele não tiver a vida espiritual, entende? Mesmo que tudo que ele fez externamente para mostrar que ele é espiritual, se isso não for verdadeiro do coração dele, não adianta. Então assim, essas coisas que Deus utiliza é para se aproximar de nós. É por isso que ele fala que a Eucaristia, por mais que a pessoa está fazendo aquele ato de estar ali comungando ele, mas se não tiver as disposições, mal tem os frutos da Eucaristia. Porque o coração não se preparou para aquilo. A pessoa não foi ali com a fé, não foi ali realmente para receber ele com amor. A pessoa foi ali para fazer um ato externo, para fazer um ato de piedade. Mas é uma piedade falsa, né? Que fica só no exterior, naquilo que é visível. Mas e o invisível, que é o espiritual? Que é isso. Então, todos precisam ter vida interior. Sem vida interior, a nossa alma padece, a nossa alma fica como que desnutrida, porque é a vida interior que vai alimentar a nossa alma. Então, mesmo esses escritos precisam ser lidos e compreendidos, e estudados, partilhados, meditados, né? Precisa realmente a pessoa aproximar deles com desejo de conhecer a Deus, mas viver aquilo que está sendo falado, né? Senão ela não vai receber a luz se ela não estiver disposta a viver aquilo, né? Então é muito perigoso pessoas se aproximarem, né, do livro do céu, né? Mas com aquele mesmo pensamento de santidade humana, de virtude, só para constar, né? E a pessoa vai entender tudo, e se ela não tiver essa vida interior espiritual, ela vai entender tudo como mais uma espiritualidade. Ela vai entender tudo como mais uma coisa que ela lê, acha bonito, mas não consegue pôr na vida, não sabe como que é isso na prática. Por quê? Porque ela não viveu, ela não teve um relacionamento com aquilo que estava escrito. O relacionamento dela foi só intelectual, só passou o olho e leu, né?
mas não foi um casamento, não foi uma coisa de alma, não foi uma coisa de desejo de entender e de viver, sabe? Ela não entendeu aquele bem que estava chegando ali para ela para parar tudo e se dedicar àquilo, né? Ela não entendeu que pôr aquilo em prática era tudo, que é o amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então é muito sério isso, né? Então, mesmo que Jesus ressignificou as coisas para aproximar de nós e para nos aproximar dele, porque o ser humano está vivendo ele muito longe, então ele trouxe essas coisas para nos aproximar da bênção, para nos aproximar do sagrado, né? Para ele nos tocar e para nós tocarmos ele. Por isso ele se eucaristizou, né? Mas ele quer uma união muito maior do que essa união que você precisa de algo material ainda para sentir que está com ele. Entende? Isso é só um meio, a redenção é um meio. Mas ele quer chegar até você e morar em você, te tornar morada viva dele, que ele não saia jamais. Então, quando você tá nessa união com ele, você está nessa união pela palavra, mais do que qualquer coisa externa. Por isso você não tem que preocupar com a roupa, com vestir uma blusa que mostre isso, com uma medalha que mostre isso, né? Não precisa do externo, né? De ficar pegado ao externo para você se sentir realmente, porque não tem milagre maior do que você ter Jesus vivendo em você constantemente e ele regendo a sua vida, né? É estar sempre abençoado, né? É estar sempre com essa bênção, né? É estar protegido, né? Não tem proteção maior, não tem bem maior do que ter o próprio Cristo vivendo em você, né? Você ser um céu para ele. Então, tudo que ele fez foi para aproximar de nós. E como ele viu que a gente só conseguia ver ele, para a gente acreditar que é ele, a gente precisava ver para crer, precisava de coisas, sinais, né? Sinais assim para sentir que está provando aquele ato como os homens faziam lá no Antigo Testamento, né? Que matava o melhor cordeiro como um sinal do sacrifício deles e esperava ali uma resposta de Deus depois do sacrifício, né? Então os homens sentiam que precisava fazer algo externo primeiro para se aproximar dele, precisava de um sinal, precisava de um meio para falar com Deus, um meio material. E eles não acreditavam, assim, eu posso agora falar e ele está me ouvindo onde eu estiver. Então, para sentir que precisava dessa confirmação constante, né? Dessa presença, dessa bênção de Deus, né? Então, e os sinais eram uma forma também de passar para os outros a mensagem, né? Os sinais, o Moisés não ia conseguir convencer o povo que estava no Egito se não desse um sinal. Precisou dar um sinal porque o povo estava muito duro, né? E mesmo que era escravidão, o povo estava meio que conformado com aquilo e acostumado, né? Porque gostava do que comia, do que tinha. Mesmo na escravidão, o povo ir para um deserto acreditando só na palavra, é triste dizer isso, mas não acreditaria. Talvez a gente lá também não, né? Pelo nível de compreensão que a gente teria naquela época, né? A gente já sabe como é que é Deus que foi evoluindo a nossa inteligência por meio de tudo que trouxe, né? É a ação do Espírito Santo, senão a gente estaria do mesmo jeito. E, e o Moisés, né, precisou fazer um sinal para provar para o povo que era Deus que estava com ele, né? E também para intimidar o faraó, né, que não ia liberar. O faraó desprezava qualquer outro Deus, né? Ele era o Deus, né? Então, assim, o faraó era o Deus para ele, né? Para ele mesmo, na cabeça dele, né? Então, assim, não ia liberar a mão de obra dele tão fácil. Então, precisou desses sinais, né? Mas também Moisés levou a palavra. Só que aí trouxe os sinais também para o povo também acreditar que a mão de Deus estava sobre Moisés, que era o próprio Deus dirigindo ele. E mesmo assim, teve muita descrença, foi muito difícil, mesmo depois de muitos milagres, sinais, o mar se abrir, né? E tanta coisa, e o povo ainda caía na descrença, né? Então, era um povo ainda muito, muito bebê, muito ainda das coisas de Deus, muito, sem nenhuma compreensão do Deus, né? De Deus, de como Deus é e tal. E assim foi indo. Então, Deus usou nesses meios todos, né? Nesses 2000 anos de igreja, de vários santos, fez grandes milagres,
né? Principalmente quando os tempos eram mais difíceis e que estava tendo muitas heresias, né? E ele usou de santos para trazer sinais, as chagas de Cristo, para eles perceber que Cristo ainda está sofrendo, que Cristo ainda está derramando o sangue dele, que não foi só no momento. Então, trouxe pessoas, né? Fez milagres eucarísticos e grandes manifestações para levantar a fé do povo, por causa de muitas ondas, por causa do chegando o protestantismo, tanta coisa acontecendo, né? E assim, meio ao caos, né? Ele usou desse meio. Então Deus é sábio, né? Ele fez essas coisas, tem um significado que só ele pode fazer. Não adianta eles tentarem agora pegar e a igreja por ela mesma, os padres, né? Começar, vamos também arrumar um jeito, né, de mostrar os sinais de que Deus está conosco. Vamos improvisar de outra forma, vamos aproximar mais do povo, já que eles precisam de sinais para vir para a igreja. Então, vamos fazer alguma coisa assim que possa atrair o povo da Umbanda para a igreja. Que tal a gente vestir de branco, forrar o altar, fazer umas coisas diferentes, bater uns tambor? Vamos fazer alguma coisa, vamos ressignificar a missa para ficar mais fácil de atrair essas outras pessoas que são de outras religiões. Vamos dar outro significado às coisas para ver se essas outras pessoas se interessam. O homem, quando pensa, fé, sem Deus, dá ruim. Entendeu? Porque ele quer ressignificar as coisas tirando o sagrado. Ele, não é assim que Deus fez, não é assim que Jesus fez. E os milagres, os santos terem as chagas, não diminuiu a de Jesus, só reafirmou. É real, as chagas de Cristo é real. Entendeu o que ele fez? Fez um ser humano ter as chagas de Cristo para provar para eles: olha, eu morri por vocês mesmos. Vocês estão esquecendo da história? Vocês estão esquecendo da história que rege essa religião? Vocês estão esquecendo da cruz? Olha aqui, ó. Marquei esse santo com a minha cruz para vocês lembrarem que eu estou aqui e que minhas chagas não são brincadeira, não, não são fantasia, não. Então é isso que ele fez, né? É como se o homem estivesse olhando para um lado contrário e Deus usasse desses meios para o homem voltar. Então ele precisou fazer um sinal para o homem vir, entendeu? Mas não é assim, vamos improvisar e mudar as coisas para atrair o interesse dessas pessoas. Nada a ver. Não sabe fazer. Quando quer fazer sozinho, faz errado, né? Quer fazer sem Deus, faz errado. Não é o que Jesus fez. É muito sério. É muito, muito sério isso. Então ele deu, né, um significado a tudo isso por me acreditar, né? Mas ele quer morar dentro de nós. Esse é o maior milagre, tá? E como é essa morada, então? Como que Deus pode morar totalmente dentro de nós? Através da divina vontade, porque a gente foi feito para viver na divina vontade, com Deus morando em nós. Então, tudo foi feito para a gente voltar para esse propósito. Tudo foi feito para ser 100% de novo, né? Voltar ao 100% de novo, que é ter o Deus plenamente vivendo nele. Então, tudo foi feito para isso. Por isso que só vai concretizar o plano com os filhos da divina vontade, com o reino da divina vontade. Porque é o homem retornando a ser essa morada divina, porque ele já foi feito para ser, mas Jesus vinculou disso, né? Devido à culpa original. Então, tudo foi feito para nos resgatar para esse propósito, que é a coisa mais importante.